Olá pessoal, tudo bem? Bom, é muito bom a gente estar tendo a oportunidade de estar gravando esses vídeos, especialmente em momentos como o que nós temos vivido, né, tempos tão atribulados, como uma forma de abastecer o nosso processo formativo. Inclusive, se você não viu os nossos vídeos anteriores, veja que certamente cada um deles vai ter uma mensagem muito bacana para a gente nesse momento. Eu queria começar falando sobre o vídeo anterior que a gente postou. Porque no vídeo anterior nós fomos lembrados que o tempo da Páscoa, ele é o tempo da passagem. É o tempo de mudança, um tempo de transformação. E é muito provável que você, assim como eu, tenhamos recebido durante esses dias várias mensagens e posts em redes sociais nos provocando a mudança, né, a transformação, especialmente nos tempos como o que temos vivido agora. Mas a gente sabe também que essa mudança interior de desafios que cada um enfrenta na sua individualidade, na sua intimidade, a gente sabe que falar é fácil, mas na prática não é tão fácil assim. Vencer os nossos desafios pessoais certamente é um grande desafio, como diz a própria palavra, mas a prática, a operação do negócio não é tão simples quanto parece. Mas Deus sabe disso porque Ele sabe de tudo. E sabendo de tudo e sabendo disso, Ele, conhecendo a nossa miséria, a nossa miserabilidade, a nossa pequenez, Ele nos concede ferramentas que nos auxiliam a chegar no nosso objetivo, que é vencer essas nossas dificuldades pessoais. E aqui a gente está falando, durante as nossas postagens, ao longo das nossas postagens, a gente tem falado de alguma dessas ferramentas. E hoje eu vou falar de uma delas especificamente. Mas primeiro é importante que você entenda que ferramentas são essas. As ferramentas que a gente chama são o que nós conhecemos por virtudes. Mas como assim as virtudes são ferramentas? Bom, as virtudes são ferramentas porque elas podem ser utilizadas para nós para nos aproximar de Deus, ou, se você é mais cético, você pode também utilizar as ferramentas moralmente, ou seja, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais elevada. Mas aqui a gente vai falar um pouco também do lado espiritual da coisa, que é talvez o propósito que tenha feito você assistir esse vídeo. As virtudes elas são várias as ferramentas que nos são concedidas quando estamos na graça como auxiliadoras. Mas aqui a gente vai pensar principalmente em 7 delas, porque essas 7 elas conseguem abraçar de uma maneira mais geral todas as outras que existem. Veja bem, se você é uma pessoa que não gosta de mentir, detesta mentira, você é uma pessoa que tem a virtude da veracidade. Eu acho que esse é o nome que nós podemos chamar. Mas se você trabalha a virtude da justiça, que é uma dessas 7, certamente você vai conseguir também trabalhar, por consequência, a virtude da veracidade. Então, se a gente conseguir no nosso dia a dia trabalhar especialmente com essas 10 ferramentas, essas 7 virtudes, a gente com certeza vai conseguir trabalhar todas as outras por consequência. Bem, essas 7 ferramentas elas são divididas em 3 de um lado e 4 do outro. Essas 3 são as que a gente chama virtudes teologais. Você deve saber disso. São virtudes que têm esse nome teologal porque elas têm uma relação diretamente com Deus. Ok que todas elas são concedidas por Deus, mas essas 3 especificamente falam exatamente, diretamente do nosso relacionamento com Ele. A primeira delas é a fé, e bom, só pelo nome fé a gente já consegue imaginar do que se trata. A segunda delas é a esperança, que é a virtude de esperar nele. Inclusive tem uma pessoa que é muito conhecida e a quem eu admiro bastante, que ela postou uma mensagem por esses dias dizendo que em momentos como o que temos vivido, existem muito mais movimentos de perturbação e inquietação nos nossos corações do que de esperança. Mas isso acontece porque menos nos relacionamos com Deus e mais com as situações. E a virtude da esperança fala exatamente disso, da gente colocar a nossa confiança, depositar a nossa confiança nas coisas do alto, na nossa relação com Deus. E a terceira das 3 ferramentas, das 3 virtudes teologais, é a caridade. Que aí a caridade é, por muitos teólogos, considerada como a mãe de todas as virtudes, a mais bela de todas, porque ela é como se fosse exatamente o fluxo de sangue
o fluxo de amor que corre entre as minhas veias e as de Deus. E aí, claro que essa caridade ela se manifesta de várias maneiras, como o amor propriamente dito, que pode ser percebido, sei lá, nas minhas ações com o meu próximo, com o meu irmão. Bom, fé, esperança, caridade. Eu acho que só pelo nome a gente já consegue supor. Mas uma coisa que é muito importante a gente compreender, e eu espero que você compreenda isso agora. Sempre que você vê uma formação, uma palestra, sempre que você vê uma pregação, é muito importante você compreender que aquela formação deve servir para nós como uma provocação. Isso porque a gente pode passar horas aqui conversando sobre um tema específico, ou até fazer um retiro de dias ou de semanas, que é muito improvável que a gente vai conseguir atingir a profundidade daquele tema proposto. Então a ideia desses encontros, de momentos como esses, é exatamente para fazer com que a gente se provoque na nossa individualidade, conhecer mais. Com livros, leituras, passagens, enfim. O acervo de pesquisa para quem está interessado em se aprofundar na fé cristã, na fé católica, é extremamente vasto e você deve saber disso. Seria muito pretensioso da minha parte querer, em 15 minutos de vídeo ou 20 minutos, querer falar com alguma profundidade sobre algum tema específico ou sobre alguma dessas ferramentas que são riquíssimas. Por isso que eu estou dizendo, apesar de, quando a gente escuta fé, a palavra fé ou a palavra esperança ou caridade, a gente já tem um conceito na nossa cabeça. Mas eu provoco você a conhecer um pouco mais, a estudar mais sobre elas, que certamente você vai conhecer um universo infinito por trás de cada uma delas. E essa é a grande beleza dessas ferramentas. Porque como elas são concedidas por uma fonte infinita, elas também têm conteúdo infinito. A gente pode sempre aprender com elas. Ok, já falamos sobre as três ferramentas, as três teologais que alimentam nossa relação diretamente com Deus. As outras 4, elas nos abastecem com as nossas relações com o próximo, aqui na Terra. Uma delas é a prudência. Pelo nome a gente também consegue supor que é uma pessoa prudente. Outra é a justiça, que é outro que o nome já indica do que se trata, embora, assim como as outras, tenham uma profundidade gigantesca se a gente for procurar conhecê-las mais. A outra é a virtude da fortaleza, o nome também é bem sugestivo. E a quarta delas é a virtude da temperança. Ok, partilho com você agora uma dificuldade pessoal. Temperança foi a única das virtudes, sempre foi a virtude que eu tive a maior dificuldade de compreender do que se tratava. Eu acho que às vezes, talvez, por a gente se colocar numa posição, sei lá, de preguiça espiritual, de querer entender as coisas, conhecer as coisas superficialmente, né? De querer saber do que a virtude da esperança, a ferramenta da esperança se trata só pelo nome esperança e pelo que eu conheço de esperança como vivência de vida, ou fortaleza, ou justiça. E temperança talvez seja a única delas que o nome já não seja tão sugestivo assim. O que seria uma pessoa com a virtude da temperança? A virtude da temperança, que é a virtude que eu queria falar um pouco com vocês hoje especificamente, talvez seja a virtude menos conhecida exatamente pelo nome, nada mais é do que a virtude do equilíbrio, a virtude da moderação. E olha que interessante, tem um conceito muito bacana sobre o que é a virtude da temperança, que um amigo meu sempre me recorda. E ele diz assim: temperança é o condimento que permite saborear o prazer na sua mais elegante delicadeza. Precisa voltar ao vídeo não, que eu vou repetir já se você quiser anotar. Bom, o conceito é belíssimo e ele fala exatamente sobre o caráter de equilíbrio e moderação que trata a virtude da temperança. Quando a gente fala em tempero, em temperança, a gente lembra tempero. E tempero, a gente sabe que tempero demais na comida, ele estraga a comida. Assim como tempero de menos na comida não dá o sabor. Se eu colocar sal demais em uma refeição, em um alimento, quando eu estiver cozinhando, ou qualquer condimento, certamente essa comida vai ficar com um gosto ruim ou vai se estragar. Se eu colocar de menos, vai perder o sabor. E bom, esse conceito que eu falei aqui, ele fala exatamente sobre a gente conseguir saborear o prazer na sua maneira mais bela,
mais delicada, né, mais interessante. Isso porque as pessoas têm uma impressão errada de que o prazer é de todo mal. Bom, o prazer ele não é de todo mal. O problema do prazer é o seu excesso, é a gente não conseguir se controlar com relação a ele. Sentir prazer não é um problema desde que a gente sinta o prazer de maneira moderada, de maneira organizada. Porque senão a gente se coloca, perde a nossa racionalidade e age impulsivamente. E aí a gente perde, né, a nossa liberdade. Então esse é o grande ponto que a temperança, a ferramenta da temperança, nos propõe a gente trabalhar. Uma coisa que é muito importante a gente compreender é que a beleza das virtudes, dessas ferramentas, não é em você possuí-las, mas é na sua operação. Não é simplesmente em ser justo. Lógico que ser justo é a finalidade de possuir a virtude da justiça. Mas o tentar ser justo, essa busca diária, é exatamente essa operação, você mexer em todas as engrenagens. E aí é onde está a beleza. Porque é onde Deus vê o nosso esforço diário de vencer um desafio que talvez seja muito difícil para a gente. E as virtudes, essas ferramentas estão aí para nos facilitar, nos ajudar. Bom, como eu dizia, eu vou repetir aqui o conceito de temperança. Temperança é o condimento que permite saborear o prazer na sua mais elegante delicadeza. A gente consegue fazer um comparativo entre, sei lá, um enólogo, que é aquela pessoa que degusta o vinho, e um bêbado embriagado que, enfim, se lambuza. Aí a gente consegue perceber a diferença de medida entre uma situação e a outra. E aí é onde mora a temperança. Porque eu consigo saborear aquele vinho, aquela bebida, de uma maneira muito elegante, de uma maneira mais importante, que agrada a Deus. A outra opção é a gente se exceder. E aí é onde está o excesso, aí onde o excesso vira o problema. Perceba que a virtude da temperança, ela tenta nos evitar ir para o mais ou para o menos. Nem tanto ao máximo, nem tanto ao mínimo. Isso não quer dizer para você viver uma vida medíocre, não. Mas uma vida moderada. Uma vida de temperança. Ok? E assim você vai conseguir certamente ter o controle, o domínio de si e o domínio dos seus desejos. Certamente é a maneira mais agradável aos olhos de Deus de lidar com qualquer situação. Veja que você pode usar essa ferramenta nas mais diversas maneiras, não só com comida ou com bebida, mas em tudo. Nos seus estudos, você pode usar em um prazer que você tem em ouvir música. Bom, ouvir música a gente sabe que é muito bom. Para quem gosta, é excelente. É um prazer muito admirável. Mas a gente conseguir controlar a minha necessidade em escutar música, de maneira que isso não me atrapalhe nos meus estudos, no meu trabalho, enfim, nas minhas obrigações, ou que eu consiga perceber que, tipo, poxa, isso daí tá sendo mais forte do que eu não tô conseguindo mais controlar esse prazer que eu tenho por jogar algum jogo, esse prazer que eu tenho por escutar músicas ou qualquer coisa na vida. E bom, a virtude da temperança, essa ferramenta nos ajuda de todas as maneiras. A gente costuma dizer, imaginar que tudo é uma questão de equilíbrio. E é como se fosse mesmo. Tudo é uma questão de equilíbrio porque a gente precisa colocar tudo equilibradamente, colocar tudo de uma maneira ordenada na nossa vida para que as nossas ações também sejam ordenadas. E assim as nossas ações vão ser reflexos dos nossos esforços em deixar as coisas tudo mais organizadas. E assim a gente vai conseguir ganhar a maior de todas as medidas, que é a medida do amor. E Santo Agostinho tão bem nos recordava que a medida do amor é amar sem medidas. Então que a gente possa tentar utilizar com mais frequência essas ferramentas que nos são concedidas do alto, porque certamente se vem de uma fonte infinita, irá certamente nos abastecer da melhor forma.
Então, são maneiras muito concretas da gente conseguir vencer os nossos pequenos desafios. E vencendo esses pequenos desafios, essas pequenas batalhas do dia a dia, com certeza a gente vai conseguir vencer grandes batalhas. Essa é a mensagem que a gente queria deixar para você hoje. Espero que você tenha sido provocado a pesquisar mais como essas ferramentas, como essa engrenagem toda funciona, seja com a virtude da temperança, do equilíbrio, da moderação, seja com qualquer uma das outras 6 virtudes, né? No total são 7, que, como eu disse, conseguem abraçar um universo de virtudes. Serve para você que quer se aprofundar mais espiritualmente, serve para você também que é mais cético e quer crescer moralmente, ser uma pessoa virtuosa. Espero que vocês tenham gostado. Boa Páscoa a todos e até o próximo vídeo.